Olá, mis cariños, ¿qué tal? Espero que bem. Sí, de todo mi corazón. Hoy iremos aprender un poquito sobre los adjetivos, ¿cierto? Vamos. Lo que es adjetivo, ¿sí? El adjetivo son o qué? Son las palavras variantes que tienen la función de clasificar substantivos, modificándolos la significación, suas características e estado. No português, o que é um adjetivo? Seria a qualidade ou defeito empregado a um substantivo. Do mesmo jeito é espanhol, tá, meus amores? Assim, o adjetivo aparece antes e depois do substantivo, ressalta suas características e concorda com eles. Por eles, sofre em alguns casos. Cambia de gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo, certo? Em latim, a palavra adjetivo significa agregado, e é isso que agrega um nome. Ou seja, em espanhol, em latim, a palavra adjetivos significa agregado e que se agrega a um nome, certo? Vamos. No adjetivo, no espanhol, ele pode sofrer algumas mudanças de gênero, tá? Masculino para o feminino e vice-versa. Tem o adjetivo de número, que seria o singular e o plural, e o de grau, que seria o aumentativo e o diminutivo. Vamos. Gênero de adjetivo. Gênero de los adjetivos. Seria o gênero de adjetivos. Em espanhol, há dois gêneros, feminino e masculino. Com ele, o idioma português, o adjetivo masculino suele termina em O ou E. Para cambiar um adjetivo masculino por um gênero feminino, O geralmente se reemplaça para A, certo? Ou seja, no espanhol, o adjetivo de gênero é feminino e masculino, como já tinha dito. E no idioma português, geralmente o adjetivo masculino ele tem a mudança geralmente entre o O e o E. E para mudar o adjetivo masculino para o feminino, geralmente se muda para A, certo? Exemplo, amado, amada. Luca é amado, Luciana era amada, certo? Chico e chica. Um chico estava aburrido, la chica estava aburrida. Que significa o quê? Aburrido, chateado. E aqui está o adjetivo de gênero, sempre combinando com o sujeito. Se o sujeito está no masculino, o adjetivo vai estar no masculino, certo? La chica é a menina, estava o verbo, aborrecido, chateada. Bora. Maestro ou maestra. El maestro ha empezado la clase. La maestra ha empezado la clase. O professor começou a aula. Classe é aula. A professora começou a aula, certo? Empezado é começou. Guapo ou guapa. El novio de Cristina es guapo. La noiva de Antonio es guapa, certo? Geralmente no espanhol, o adjetivo também pode vir acompanhado do mucho, certo? Que no caso é muito, porque é qualidade. Mucho seria para quantidade. No caso, eles geralmente falam assim: La noiva de Antônio é muito guapa. Dizendo o quê? Que a noiva de Antônio é muito bonita, certo? Feia é feia. És um sítio feio. És uma praça feia. Significa o quê? És um sítio, é um lugar feio. É la praia feia. Uma praia feia. Feio e feia. Não tem o i como português. Note que há ainda adjetivos invariantes, certo? Invariáveis. Ou seja, que não são utilizados independentemente do gênero do substantivo. Exemplo, la tica está alegre. El niño está alegre. Ou seja, não cambiou de gênero. Alegre, não tem gênero. É invariável. Julia es fuerte. Antônio é forte. Júlia é forte e Antônio é forte. Também não mudou
o adjetivo, porque alegre, forte, eles são considerados adjetivos invariáveis, aqueles que não cambiam de gênero, não tem gênero. Número de adjetivos, certo? De maneira geral, os adjetivos também concordam com o substantivo em números, né? Singular e plural. Meio estranho falar, eu gosto muito de melancias doces. Melancia doces. Isso é uma, porque o adjetivo está no plural. Tem que concordar. Substantivo com adjetivo. Se iniciou em plural, vai terminar em plural. Se iniciou em singular, vai terminar em singular, certo? Vamos. Para fazer essa concordância, ocorre um crescimento da letra S quando vai para o plural. Exemplo, la casa es antiga. Está no singular. Las casas son antigas. Tanto cambiou o verbo, que como está no plural, tem que ir para o plural, quanto foi adicionado o S no final das palavras, certo? Que significa o quê? A casa são antigas. El coche es nuevo. Los coches son nuevos. Ou seja, o carro é novo, os carros são novos. Entretanto, há casos particulares em que se substitui o Z pelos Cs. Exemplo, eu sou feliz. Nós outros somos felizes. Cambiei o Z do final feliz, do adjetivo, para CES, CES, que significa nós somos felizes, certo? La medida foi eficaz. Las medidas fueron eficazes, certo? Passando também para o plural. Grau do adjetivo, grado del adjetivo. Os adjetivos no espanhol sofrem uma variação de grau de 3 tipos: positivo, comparativo e superlativo, certo? Primeiro, o grau positivo, que é em espanhol grado corretivo. O grau positivo corresponde a um grau natural da palavra, ou seja, o adjetivo tal qual ele é. Exemplo, la farda de rosa es bonita. A saia de rosa é bonita. Pablo es inteligente. Pablo é inteligente. Os adjetivos são de grau positivo, por conta o grau é natural da palavra, né? O grau comparativo é um grau que estabelece uma relação de comparação, superioridade e inferioridade ou igualdade, certo? Vamos. Que surgiu entre as qualidades dos seres, certo? Vamos cá. Comparativo, eu já falou. Exemplo, Ana é mais delgada que Júlia. Ana é mais magra que Júlia. Delgada é magra e também tem algumas partes de países hispânicos que flaca é magra, certo? Ou seja, é bem natural, se você for magrinha e estiver fora ou conhecer a pessoa de fora hispânica, ela vai falar o seguinte: tu és muito flaquita. Não é fraca, é magrinha, tá? Estou mais cansado que meu irmão. Estou mais cansado que meu irmão. Cansado, adjetivo, mais comparativo. E comparou a quem? Ao irmão. Sempre está comparando, por isso é um grau comparativo. Grau comparativo de inferioridade, certo? É um grau que vai falar sobre inferioridade, né? Consiste na utilização da expressão menos que para expressar uma relação de inferioridade. Exemplo, Juan é menos preguiçoso que Lucas. Juan é menos preguiçoso que Lucas. Paula chegou menos tarde que Luiz. Paula chegou menos tarde do que Luiz. Ou seja, inferioridade, utilizando menos que na frase, tá? Já aqui a gente tem o da igualdade. Utiliza a expressão tão como, que é o tanto quanto, para expressar uma relação de igualdade. Exemplo, Diana é tão sensível como Fabiana. Ou seja, Diana é tão sensível quanto Fabiana, ó. Igualando.
Pablo é tão alto como Juan. Pablo é tão alto quanto Juan. Sempre comparando com a igualdade entre os dois sujeitos. Grau de superlativo. Modalidade que ocorre ao aumentar de intensidade, atribuir a qualificação, subdividindo em grau superlativo, absoluto e um grau superlativo relativo, certo? Vamos, o grau superlativo absoluto expressa um grau máximo, certo? Ou mínimo de qualidade ao substantivo. Mínimo seria o grau de superioridade inferior e absoluto seria o grau de superioridade. Já o grau superlativo absoluto de superioridade é formado pelo acréscimo de sufixo, icíssimo, issas, rimos, ou pela anteposição do advérbio muito, certo? Lembra o exemplo que eu dei lá no início, que era a noiva de Paulo é muito guapa, ou seja, um grau de superlativo absoluto de superioridade, porque eu utilizei o muito, certo? Quer dizer que era mais bonito que demais pessoas. Exemplo, el consciente foi bueno, o concerto foi belíssimo. La torta es buena, la torta es bueníssima. O bolo está bom, o bolo está boníssimo. Esto tiene un olor acre. Esto tiene un olor acreríssimo. Isso tem um cheiro acreríssimo. Certo? Deixa eu ver outro aqui. El filme es muy bueno. O filme é muito bom. Ele é muito pobre. Ela é muito pobre. Ou seja, estou especificando que ela é muito pobre. Grau de superioridade absoluta, de inferioridade. É formado pelo acréscimo sufixo ismo, isma. Adjetivo negativo pela antecipação do muito, pouco, mas o adjetivo, certo? Vamos lá para exemplo que vocês vão entender melhor. Exemplo. El concerto foi aburridíssimo. Eu estou dizendo que o concerto foi chatíssimo. La torta está malíssima. O bolo está péssimo. Su vencido es guapíssimo. O vizinho dele é lindíssimo, bonitíssimo, tanto faz. O grau de superioridade relativo. Tal como os adjetivos superlativo e absoluto, que expressa qualidade e superioridade, ou inferioridade, esse aqui, o relativo, em si, ele é o grau máximo, contudo, quando estabelece uma relação com os nomes. Sendo assim, constituído uma particularidade entre o mais e menos, precedindo dos artículos, os artículos masculino, ele e los, e os femininos, la e las. Exemplo, Joaquina es la mais alegre de las chicas. Joaquina é a mais alegre das meninas. Ou seja, eu estou botando Joaquina lá em cima. Ela é mais alegre. José es lo menos interesado de la classe. José não se interessa pela aula, é que menos se interessa. Entendeu? Ou eu coloco lá em cima, ou eu coloco lá embaixo. Certo? Falar sobre os adjetivos e não falar sobre apócrifos é complicado. Então vamos lá. No latim, o termo apócrifo significa amputação. Ele corresponde a um processo de superação de algumas letras ou sílabas finais da palavra, ocorrendo em determinados adjetivos, geralmente quando ele surge antes do substantivo. Certo? Adjetivo de personalidade. Vamos. Exemplo, aborido, alegre, gentil. O adjetivo de personalidade indica características de personas. Acá exemplos, como eu estava falando,
cortés, sensible, tranquilo, bandidoso, nobre. Ejemplo, es un chico muy perezoso. És um chico muito preguiçoso. É um menino muito preguiçoso. Quando eu falo, las alunas são muito gentiles. Significa que as alunas são muito gentis. Também temos o adjetivo possessivo. Adjetivos possessivos. Indica a posse de algo. Ou seja, expressa a propriedade de algo. Mio, mia, tuyo, tuya, suya, suya, nuestro, nossos, vos, vuestro, vuestra. Tenha la cuenta las siguientes frases. La casa es minha, porque posse de onde da casa. Eu já digo bem, deixo bem claro na frase, a casa é minha. Pode dizer qualquer pessoa, mas é minha. El libro es suyo. O livro é seu. As carpetas são tuas. As pastas são suas. Nesse caso é importante destacar que o adjetivo possessivo pode apresentar antes e depois, tá, gente? Do substantivo. Quando surge antes o substantivo, ele sofre um acróstico, ou seja, a suspensão da letra ou sílaba final. Exemplo, su libro es nuevo. Mi casa está vieja. Tu agenda está llena. Certo? Ou seja, ó, está cambiando. Não tem né meus, ó. Né minha. Não tem mais minha. Tá? Mi casa. Certo? Vamos. Adjetivos patrícios e gentílicos, certo? São aqueles que designam as nacionalidades. Exemplo, brasiliana, brasiliano, português, portuguesa, espanhol, espanhola, inglês, inglesa, francês, francesa. Su padre é polonês e su madre é portuguesa. Ou seja, de característica de nacionalidade, o pai e para a mãe. Dizem que o pai é polonês e a mãe é portuguesa. Observe que na formação do feminino, os adjetivos patrícios, eles terminam em consoante. Sempre acrescentamos o quê? O A no final. Os adjetivos invariáveis, que são aqueles que não têm gênero, adjetivo que não sofre variação de gêneros. Fuerte, feliz, alegre, especial, triste, fácil, débil, menos, maior, grande. Marta é uma pessoa muito especial. Luiz é tão especial como Marta. Marta é uma pessoa muito especial. Luiz é tão especial quanto Márcia. Márcia é uma pessoa muito especial. Especial seria o quê? O adjetivo invariante. Adjetivos falsos cognatos. E alguns adjetivos são chamados de falso cognado, uma vez que ambas as línguas, tanto o português quanto o espanhol, a palavra se aproxima da escrita ou do som. Entretanto, possui significados distintos, diferentes. Exemplo, graciosa. Eu penso que a pessoa é graciosa, delicada. Não, é engraçada. Rúbio. Rúbio quer dizer louro. Débil, fraco. Flaco, magro. Largo, longe. La tica estava enojada. Enojada, acho que a pessoa estava enjoada, né? Mas não. Enojada é zangada. Quando vocês olharem somente alguém da família de vocês tiver com raiva, exemplo, minha mãe estava enojada. Minha mãe estava zangada. Locuções adjetivas. Locuções adjetivas, uma frase adjetiva é a união de todas as palavras que se encarga da função do adjetivo. Ou seja, uma locução adjetiva é a união de duas ou mais palavras que se encarrega da função do adjetivo. Exemplo,
Mi padre é forte como um touro. Meu pai é forte como um touro. Muito forte. Seria a locução adjetiva. Nuestra casa é como um templo. Nossa casa é como um templo. Grande como um templo. A comparação da casa com o templo, certo? Acá está a lista de alguns adjetivos em espanhol e as traduções. Aburrido, hacho, caliente, barro, contente, delgado, doce, enfermo, esquisito, feio, guapo, guay, helado e largo. Exemplo, esquisito. Esquisito em português é algo estranho, né? Mas esquisito é delicioso em espanhol. Flaco é fraco, delgado é magro também. Deixa eu ver um aqui. Enfermo é doente. Largo é longe, helado é gelado, guai é legal. Guapo é bonito, feio é feio, doce é doce, contento é contente, caliente é quente e barro é baixo, ancho é amplo e aburrido é chato. Certo, meu amor? Espero que tenha gostado das aulas. Muy besitos. Tchau!